Gás Nobre, tudo bem? Eu sou Paulo Valim, professor de Química. Eu vou dar essa aula que você vai assistir agorinha. Só queria te dar um recado antes. Acesse o nosso site quimicatotal.com.br e curta a nossa página no Facebook, Química Paulo Valim. Lá você vai ficar informado sobre tudo o que está acontecendo com a Química para o Enem, para o vestibular. E agora está no ar o kit revisão para o vestibular, para você tirar as suas dúvidas em Química e arrebentar na prova, ok? Essa aula que você vai assistir é um pedacinho do gostinho que está lá no nosso site só esperando você. Venha fazer parte do Química Total para a gente tornar essa comunidade de Química mais quente do Brasil, tá certo? Um grande abraço e boa aula. Tchau, tchau. Fala, Gás Nobre, vamos continuar? Olha só, agora nós vamos falar sobre substâncias simples e compostas. O que são? Galera, nós temos que átomos se ligam para formar compostos. Eles se ligam porque quando os átomos se ligam, eles atingem a estabilidade. Eles ficam numa situação de menor energia. E na natureza tudo tende a uma situação de menor energia. A natureza é esperta, ela não fica desperdiçando energia, não. Agora, olha só, se esses átomos se unem com átomos de um mesmo elemento, por exemplo, se o oxigênio vai lá e se une com outro átomo de oxigênio, nós temos uma substância, olha, que é o gás oxigênio. Como essa molequinha é formada só por oxigênio, eu falo que ela é uma substância simples. Agora, por exemplo, nós vimos aquela hora que o hidrogênio reagiu com o oxigênio e formou H2O. Então, aqui, átomo de hidrogênio ligou com átomo de oxigênio. Agora, uma molequinha é formado por diferentes átomos, por diferentes elementos químicos. O que é elemento químico? Elemento químico é cada tipo de átomo, tá? Então, por exemplo, o hidrogênio é o elemento químico hidrogênio. É um tipo de átomo. O oxigênio é um outro tipo de átomo. Tá? Então, é um elemento químico diferente. A gente pode falar mais chique, assim, elemento químico é um conjunto de isótopos. Tá? É um jeito chique de falar que é o mesmo tipo de átomo. E a gente vai entender melhor o que é isótopo, o que é essa definição daqui a algumas aulas. Tá? Mas por enquanto só acredita em mim. Então, átomos diferentes formou uma substância que a gente chama de composta. Então a substância pode ser simples se ela tiver um único tipo de átomo, e uma substância pode ser composta se ela for formada por dois ou mais tipos de átomos, por dois ou mais elementos químicos. O CO2 também é uma substância composta. O gás nitrogênio é uma substância simples, porque só tem um tipo de elemento químico, certão? Beleza? Então, isso é substância simples e substância composta. Falando disso, já que eu estou falando de substância simples, com a substância simples acontece um negócio muito legal, que a gente chama de alotropia, que é o seguinte: o mesmo átomozinho de oxigênio pode formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, se um oxigênio se ligar com outro oxigênio, vai formar o O2. Se um oxigênio ligar ali entre três átomos, vai formar o O3. Tá vendo? Um mesmo elemento químico, que é o oxigênio, se ligou de maneiras diferentes, com quantidades diferentes, e formou duas substâncias simples. Aqui é o gás oxigênio, aqui é o gás ozônio. Então, isso é alotropia, quando um elemento químico vira substâncias simples diferentes. O gás oxigênio, nós já falamos, incolor, indispensável para a vida, participa da combustão, dos processos na nossa célula, mitocôndria, na verdade, do metabolismo. Aqui nós temos o gás ozônio, que é um gás azulado. Ele é bactericida, ele é tóxico, você não vai ficar respirando ozônio. Então, um mesmo elemento químico formou duas substâncias completamente diferentes.
Ó, pra você ver que legal, alotropia. Nós temos o carbono também tem essa característica. Ele pode formar substâncias simples diferentes. Por exemplo, ele pode formar o grafite, ele pode formar o diamante, ele pode formar o fulereno. Então são 3 substâncias simples diferentes que só muda a maneira como os átomos de carbono se organizam. Grafite é carbono, diamante é carbono, o fulereno é carbono. Qual que é a diferença? A maneira como eles se ligam. No grafite, por exemplo, eles se ligam de uma maneira onde o carbono consegue fazer ligações duplas. Aqui no diamante, liga de uma maneira que o carbono só consegue fazer ligações simples. E isso muda totalmente a estrutura. Por exemplo, o grafite ele é macio, você não consegue escrever? Ele é macio, ele conduz corrente elétrica, porque ele tem duplas ligações. Já o diamante ele é rígido, ele não conduz corrente elétrica por conta da estrutura. Mesmo sendo formado só de carbono, ele pode se ligar de maneiras diferentes. Outros alótropos que nós temos é o caso do fósforo. Temos o fósforo vermelho e o fósforo branco. O fósforo branco muito instável. Qualquer coisinha ele entra em combustão, ele reage facilmente com o ar. Ele entra em combustão quase que espontaneamente. Tá? Fósforo branco e o fósforo vermelho, que é um pouco mais estável, que também vai mudar a maneira como ele se liga. Tranquilo? Então, isso é alotropia. Então, nós aproveitamos as substâncias simples para falar um pouquinho de alotropia. Então, essa foi a nossa revisão sobre substâncias simples, compostas e alotropia. Eu te vejo na próxima aula, guys. Nobre, vamos reagir, que tá chegando.